Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós estamos continuando o estudo sobre a oração do Pai Nosso. E essa oração diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nas três primeiras proposições, usamos o pronome na segunda pessoa do singular. Teu reino, teu nome, tua vontade. E nas três últimas, porém, o pronome é nosso, nos e nosso. Primeiro pensamos em Deus e só depois é que podemos nos ocupar de nós mesmos. E a primeira petição que o Senhor nos permite fazer em nosso favor é uma que realmente desejamos fazer, se quisermos sobreviver. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o que engloba todas as nossas necessidades materiais. Jesus pregou ao povo, curou os enfermos, perdoou pecados e também usou seu maravilhoso poder para alimentar multidões com o pão material. Se examinarmos a vida do Senhor, veremos que ele conhecia a luta diária pelo sustento. Ele sabia o significado da pequena oferta da viúva pobre. Sabia o que poderia representar a perda de uma moeda valiosa. Sabia o que era usar roupas remendadas. Mesmo após a ressurreição, ele se interessou por alimentos. Nós o vimos acompanhando 2 discípulos até em casa, naquele primeiro domingo de Páscoa. Ele lhes falou de esperança e depois encontrou tempo para se sentar à mesa com eles. Jesus sabe que nós temos que comprar mantimentos, alguns pagar aluguel ou a prestação da casa, adquirir roupas. Sabe que haverá despesas com as crianças na escola e todo tipo de contas para pagar. E não somente isso. Ele conhece os desejos e as necessidades pessoais que temos além das coisas essenciais. O Deus que nos criou está interessado em nossas necessidades físicas e espera que nós lhe falemos a respeito delas. Todos os dias, o sol se levanta no horizonte e aquece a terra. Se ele deixasse de brilhar por um minuto que fosse, toda a vida sobre a terra se extinguiria. As chuvas servem para irrigar a terra. A fertilidade se encontra no solo. A vida nas sementes, o oxigênio no ar. A providência de Deus está ao nosso redor, o tempo todo, em abundância incrível. Mas nós encaramos todas essas coisas como sendo corriqueiras. Muito antes de nós nascermos, Deus já havia respondido essa nossa petição de bênçãos materiais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É uma oração que realmente já foi atendida. Ela é uma declaração do que Deus já fez. Mateus conta que havia 5 mil pessoas no deserto. Eles estavam famintos e o Senhor desejava alimentá-los. Os discípulos fizeram um levantamento da situação e tudo que puderam encontrar foi o lanche de um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixes. Eles criam que aquilo era pouco demais para ser levado em conta. Era tão pouco que não adiantava nem tentar. Mas vejamos a atitude de Cristo. Ele não reclamou da quantidade. Antes, a primeira coisa que fez foi agradecer. Depois, utilizou o que tinha em mãos. Começou a partir os pedaços de pão e distribuí-los. Para espanto geral, aquele alimento deu para todos. Na verdade, houve mais do que o necessário e eles recolheram 12 cestos cheios de sobras. O povo ficou tão maravilhado que quis pegá-lo à força e proclamá-lo rei. Se nós também começarmos a agradecer a Deus pelo que temos e passarmos a usar isso da melhor maneira possível, o Senhor nos dará discernimento a respeito de como poderemos multiplicá-lo, a fim de fazer com que todas as nossas necessidades sejam supridas e ainda haver sobra. Depois está escrito na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A palavra de Deus diz: se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15.
Não é que Deus somente concede o perdão na base da permuta. O perdão que damos a outrem não é uma condição para que o perdão divino seja concedido a nós. Antes, ele condiciona a nossa própria recepção do perdão de Deus. Uma atitude errada para com outra pessoa pode prejudicá-la ou não, mas é certo que prejudica a nós. As palavras perdão e perdoado são inseparáveis, estão sempre juntas. Na cruz, Jesus pronunciou as palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tendo nós um conhecimento limitado uns dos outros, é um pouco temerário nos colocarmos na posição de juízes. A Bíblia diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Jesus disse que devemos orar assim, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa foi a única petição que o Senhor enfatizou, e talvez seja a mais difícil de fazermos. Devemos notar, porém, que Jesus disse: perdoa as nossas dívidas. Ele chama a atenção em primeiro lugar para as nossas próprias dívidas, ofensas e pecados. As faltas dos outros também são encontradas em nós. Talvez não sejam exatamente as mesmas e podem até ser piores. O importante é sabermos que se estivermos dispostos a perdoá-los, então poderemos receber o perdão de Deus. E depois está escrito: e não nos deixeis cair em tentação. Quanto ao futuro, qual é a nossa necessidade mais patente? O que é que mais tememos ou que mais nos causa apreensões? Para alguns são as enfermidades, e por isso suplicam a Deus que os conserve em boa saúde. Outros temem o sofrimento e se preocupam com a possibilidade de acidentes. Outras coisas que tememos também são a velhice e a morte. Mas quando Jesus quis nos ensinar como fazer uma petição concernente ao futuro, ele não mencionou nenhuma dessas coisas. A única coisa a respeito da qual ele nos manda orar com relação ao futuro é a possibilidade de pecarmos. O único receio que devemos realmente ter é de que venhamos cair em tentação. Contudo, nós encaramos essa petição com respeito ao futuro com menos seriedade do que qualquer uma das outras 5. Não temos medo das tentações. Pelo contrário, temos tanta confiança em nossa capacidade de dirigir a nossa vida que acabamos fazendo da tentação nossa companheira constante. Na maioria das vezes, a tentação começa no pensamento. Jesus nos ordena que temamos a tentação mais do que qualquer outra coisa. Os pontos em que nos julgamos fortes é que constituem fraqueza, pois o excesso de autoconfiança em nossa força nos leva à queda. Está escrito: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 2 Coríntios 10, 12. Moisés era conhecido pela mansidão, mas no momento em que tentou se apoderar do poder de Deus, batendo na rocha, ele perdeu a sua oportunidade de entrar na terra prometida. O ponto alto da personalidade de Pedro era a sua coragem impulsiva. Mas no momento em que deveria apelar para a sua qualidade mais forte, esta lhe faltou a ele quando negou o Senhor. A força do homem se mede pelos seus momentos de maior fraqueza. Não podemos acabar com a possibilidade da tentação, porque somos dotados com a liberdade de escolha e todos corremos o risco de cair. Mas Jesus nos adverte: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Mateus 5,30. Quando ele disse mão, queria dizer a obra das mãos. Tudo o que te vier às mãos para fazer. Se o trabalho diário de alguém o coloca em situações em que será mais tentado, é melhor desistir do emprego à custa de sacrifícios pessoais. Ele disse também: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Mateus 5,29. Ele desejava se referir às coisas em que os nossos olhos estão fixados,
nossos objetivos e ambições. Se a direção que a nossa vida está seguindo implica em perigo para a nossa alma, é melhor procurar outra estrada. Não nos deixe cair em tentação. É uma petição que nos leva a examinar as nossas decisões diárias e a olhar não para os nossos alvos, mas para o destino final da estrada em que nos encontramos. Quando desejamos sinceramente nos colocar acima das tentações e buscarmos a libertação em Deus, ocorre em nós uma renovação de forças e um espírito de confiança brota dentro de nós. Em Judas, versículo 24, está escrito: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Devemos compreender que fomos criados para a vitória e não para a derrota, que temos que vencer o mal e não ser derrotados por ele. E então, triunfantemente, podemos declarar como o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos encarar o futuro tendo tal confiança e declarar: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim veremos a vitória de Deus, tanto no mundo como em nossa vida. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os nossos olhos sempre estejam fixados no Senhor e fixados também na Tua palavra, e que nós não venhamos cair em tentação, mas venhamos seguir avante em obediência ao Senhor e ao que diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Por isso, nesse dia de hoje, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, crendo e confiando na Tua resposta, no Teu milagre, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.